Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcílio Dias, sou estudante do curso de Ciência Política na Universidade do Distrito Federal, UDF. Eu estou apresentando esse audiovisual para compor a avaliação docente no segundo semestre da disciplina de Pensamento Político Brasileiro. O tema escolhido é o liberalismo no Brasil, com um aprofundamento maior em um debate contemporâneo que se trata da redução estatal na economia. Os primeiros pensamentos liberais, eles surgiram no século XVIII através do Iluminismo, o Iluminismo foi um importante movimento intelectual, filosófico e artístico, né, que pregava o rompimento com as teorias absolutistas, teorias como o rei ser um ser divino, né, escolhido por Deus para governar, né. E aí o iluminismo ele pregava, né, o uso da razão e questionava o uso da razão, da ciência, né, e questionava essas teorias absolutistas. Este movimento ele teve sua origem na Europa e um grande representante dele é o John Locke. John Locke viveu de 1632 a 1704. O Locke era considerado o pai do iluminismo. Ele desenvolveu a teoria justnaturalista, a teoria que diz que todo ser humano ele possui direitos naturais ao nascer, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E esses direitos, né, no sistema absolutista, eles são restritos aos reis e à igreja. O John Locke, né, ele foi um grande crítico das teorias de direito divino, de teoria do direito divino dos reis, né, que formulada por Thomas Hobbes. Também tem uma curiosidade bastante interessante sobre John Locke, que ele a ideia de liberdade para ele, né, a ideia de liberdade que ele defendia é uma liberdade elitista. Para ele, a liberdade política que se dá ou se reconhece através da cidadania, ela não deve ser exercida por todos. Para Locke, a cidadania ela deve ser exercida apenas por pessoas afortunadas e pessoas com posses. Então, nesse contexto, nasce o liberalismo, né? E, inicialmente, a ideia ali era romper com o absolutismo, né? Romper com essa questão de o rei ter o controle total, né? Do poder estar só na mão do rei e da igreja. Também, no início, o liberalismo, como uma teoria política e social, ela tinha, no primeiro momento também, o intuito de defender os interesses da burguesia. Burguesia que era grande parte do movimento iluminista, era composto por burgueses, né? Burgueses esses que tinham até um certo prestígio econômico, porque era da comercialização ali que gerava as riquezas, os impostos para custear, né, a máquina administrativa no sistema absolutista. Então eles tinham um certo prestígio econômico, mas não tinha nenhum prestígio político, não tinha nenhuma representação política. Então, o liberalismo nasce também com esse pensamento de defender os interesses da burguesia e na busca de uma representatividade política para esses burgueses, né? Houve, sim, grandes avanços frente às monarquias absolutistas, porém os avanços foram restritos aos proprietários das terras e do meio de produção, homens brancos e ocidentais, na maioria das vezes. A defesa da liberdade do indivíduo contra o autoritarismo, via de regra, excluía a classe trabalhadora, as mulheres, os povos colonizados e os povos racializados. Quando a gente fala sobre liberalismo econômico, não tem como não citar o filósofo e economista britânico Adam Smith. Ele viveu de 1723 a 1790 e ele é conhecido como o pai da economia liberal.
Adam Smith defende que, além da liberdade política, social e religiosa, deve-se também haver uma liberdade econômica, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, deixando de regular as ações de mercado, não cobrando impostos e principalmente não criando monopólios. Para Adam Smith, o Estado deve apenas dar base para a educação, para a saúde e para o transporte. Relacionado à economia, o Estado deve deixar o mercado agir livremente. O mercado agindo livremente sem intervenção do Estado, ela chegaria a uma situação de eficiência, né? Onde toda a sociedade ganharia. Adam Smith parte do princípio, por exemplo, que quando tem mais empresas oferecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço, esse produto tende a ficar melhor, a ser melhor, né? A qualidade ser melhor e o preço ser mais baixo, porque tem muitas ofertas, né? Aquela concorrência de uma empresa com a outra, ela mesmo ia normatizar o mercado, né? Então, assim, seria a mão invisível que eles falam, né? Que é a teoria da mão invisível de Adam Smith, que esse mercado se autogerenciaria baseado na oferta e na procura. Uma preocupação com a teoria da mão invisível de Adam Smith é sobre o alcance, que ela não consegue alcançar todas as áreas do mercado. Um exemplo seria as empresas que ofertam, né, por si tem um monopólio, por exemplo, de energia elétrica, de sinal de internet, sinal de telefone, que elas têm que, por exemplo, além de ofertar, né, o produto naquela determinada região, que ela tem aquele monopólio, aquela exclusividade numa determinada região, a preocupação dela não promover, por exemplo, a manutenção da rede, né, ou não fornecer para uma determinada região por conta de não ter um lucro naquela região, ou até mesmo cobrarem preços muito altos. Nesses casos, não tem como, o Estado tem que intervir, né, e tá regulamentando aquilo ali, ditar as regras para aquele mercado. Então essa é uma queixa sobre a teoria da mão invisível de Adam Smith. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes, que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema, mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios. Então, a gente acabou de ver aí, né, o vídeo do nosso ministro da Economia, o economista Paulo Guedes, um dos maiores e mais importantes pensadores sobre o liberalismo econômico no Brasil. Ele está comentando no vídeo, né, como que o Estado tem que deixar de ser absoluto, onde participa em todas as situações da sociedade, se tornando um Estado mínimo que interfira o mínimo possível, sobretudo na economia. Sobre a ótica russoniana, né, que seria o Estado dar apenas o que precisa, né. As grandes empresas estatais criadas no regime militar, a fim de criar uma infraestrutura, né, de desenvolvimento para o país, elas estão sendo privatizadas, né, neste governo, a fim de diminuir o tamanho do Estado, né. Ela cumpriu bem com seu papel já, né, e realmente está sendo privatizada. Isso aí é um do exemplo da agenda do atual governo, que é mais Brasil e menos Brasília. Então, os pensamentos liberais, né, se aproximam muito dos ditos conservadores. Além disso, a gente pode também dizer que os pensamentos liberais estão mais próximos do movimento político de direita. Norberto Bobbio, ele faz uma diferenciação entre direita e esquerda bem interessante. Para ele, né, a esquerda ela valoriza mais a igualdade
do que a liberdade individual, enquanto a direita é totalmente o contrário, né? Ela respeita muito mais a liberdade individual, então ela preza por nenhuma intervenção do Estado, né? Partindo desse pressuposto, a gente pode também relacionar que os pensamentos liberais estão muito próximos dos conservadores e também da direita, né? Dessa forma, podemos definir, então, que o papel de um Estado liberal se resumiria no campo da economia, né? Em apenas criar um ambiente econômico de equilíbrio para que possa haver uma produção, para que a produção possa se desenvolver, facilitando assim as relações de consumo, né? De venda e de compra. E isso é o suficiente? Porque hoje o Estado ele participa de grande parte das atividades produtivas e de infraestrutura. No campo tecnológico também tem uma participação muito grande do Estado, agindo diretamente por meio de empresas públicas estatais ou indiretamente no apoio a empreendedores privados, né, por meio de oferta de financiamentos com juros mais baixos e também no custeio de pesquisas científicas e tecnológicas. Então, assim, essa participação do Estado ela é importantíssima. Por exemplo, no campo de tecnologia, a iniciativa privada ela não consegue suportar os investimentos que são altos, né? E o risco também. Então, assim, o Estado tem que entrar participando dessa forma para ter um desenvolvimento tecnológico maior. Outra intervenção extremamente necessária do Estado na economia, a gente pode estar citando aqui quando ele atua diretamente impedindo a formação de monopólios e oligopólios. Por fim, eu gostaria de citar aqui um exemplo de como é extremamente prejudicial, principalmente para a população mais pobre, quando o Estado deixa de atuar, deixa de regular a economia. Por exemplo, quando iniciou, né, a pandemia no ano passado, a gente observou aquela busca, né, a procura, né, por álcool em gel, álcool 70, que fez o preço dele subir lá nas alturas, né? É, sendo vendido por 3, 4 vezes mais caro do que o preço convencional. Então o Estado ele tem que estar atuando aí nessa relação de consumo para evitar esses lucros exorbitantes em cima de uma situação de pandemia, né? Assim, e é importantíssimo mesmo, principalmente para a população mais pobre, que fica à mercê, né, dos altos preços, essa fiscalização, né, esse acompanhamento, essa regulação do Estado na economia.